Cheguei, Muito obrigado, mestre. Com licença. obrigado. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. O pai está a trabalhar, eu também estou a trabalhar. Não darei descanso à minha alma, nem darei repouso às minhas pálpebras, até que eu traga o pleno, como é que chama aí? Os pentecostais brasileiros chamam o que de Deus? Sei lá qual é o nome que eles chamam. Parece que é o todo, como é. Os meus olhos não vão descansar. A minha alma não darei repouso. Castigarei a minha alma, humilhando ela. Prevenirei os meus olhos de sono. Minhas mãos cansadas se levantarão outra vez. E os meus joelhos desconjuntados se desconjuntarão outra vez. Joelhos desconjuntados e mãos cansadas. Castiguei a minha alma em jejum. Meus olhos os preveni de sono. Não dei sono aos meus olhos, nem repouso nas minhas pálpebras, até que eu tenha achado um espaço muito forte no tempo e no espaço. Nunca vi mais o Kilton Game, o comando, pá. Anda onde, pá? Epá, vou parar também já de perguntar às pessoas, tá? Eu acho que tem sido muito, ah, sei lá qual termo que eu chamaria. Alguém me disse ontem, Domingos, alguém me disse que alguém lhe disse que está saindo muita gente da igreja. Muitos servos estão a abandonar a igreja. E eu olhei para essa pessoa e lhe falei, serviço, não estou a falar do que eu perguntei, não tem nada a ver. Tem nada a ver do que eu sou. Sei que o Gilson está na frente de combate. É um militar, é um comando. Estava nas matas aí da Lunda, como é, a preparar. Quando como é que chama aquele exército aí? Banyamulenge, né? Ah, está no Cabo de Leste. Mas antes não andou no quê? No ativo? Miguel, eu pensei que está nas matas do Guepa. Aí do Saurimo pronto para saltar para o Congo. Cabo de Leste. Estava nas Lundas. Ah, estava nas Lundas. Então, meu palpite deu certo. Lá estavam. Estava quando aquele exército, como é que é? M27 ou como é? Estava a ameaçar o Congo. Então, o primo Jean Laurent, acho que chama-se M23. O primo estava a preparar as forças aqui para ajudar. Aí o primo Félix. Mas como os americanos ameaçaram os M23 e fizeram acordos com o Félix, Trump é terrível. Trump
Trump não ajuda senão pelo dinheiro. Trump, não. Viu o que ele faz? Ele te ameaça, depois ele te manda você vir negociar na base de fraqueza. Isso que ele fez com quem? Com Zelensky. Ele ameaçou, ainda lhe falou: tu não tens as cartas, rapaz. Putin vai tomar o país todo, vais perder tudo. É melhor segurar o que você tem. Putin se agarrou no Ocidente, saiu com o nariz no ar. Chegaram lá os Estados ocidentais, que é o Macron e o resto, na quem ele estava a se confiar, que lhe mandaram. O que, rapaz? Ah, ele só teme o quê? América, esquece. Vai fazer paz. Você confia em quem? Nós não temos nada para te dar. Nós também dependemos dele. E sim, e o Trump lhe mandou recado. Vais perder tudo. É melhor você voltar para trás. E aí o rapaz se humilhou. Sabe quais são os negócios? Essa é riqueza. Vai explorar, sei lá, as terras raras. E o Putin, o discurso dele também, o Trump já mudou. Já conseguiu o que ele queria. É massa. Já conseguiu, negociou. Já não está dando confiança ao Putin. Não. Pode sentir que já não é o mesmo. Já está, hein, a defender o bem. Em outras palavras, ei, nós temos nossos interesses aí, não toca. E vai ver que o Putin não vai respeitar. Mas como a guerra é iminente por causa do cumprimento da palavra, então vai acontecer mesmo. Mas se não, o Trump, em parte, conseguiu o seu interesse. A mesma coisa que ele fez com quem? Com Félix. A China que explorava, que tinha o domínio daqueles materiais todos aí. Dizem que são minerais muito caros, raros, né? Que só tem no Congo. Então, o Trump falou no ganho, no Félix, olha, se você quer que eu pare o ganho, senão vão te tirar. Ruanda vai te tirar dali. Se tu queres que eu te defendo, então eu combo. Ah, e o Félix não tem força, sabia mesmo que estava mal, ia se repetir a proeza do quem? Do Mobutu, né? Do Kabila Pai. E assim, lhe comeram todo o dinheiro. Trump não negocia, não é igual aos outros que passaram. Porque defender integridade, a honra americana. Não, ele diz, sabe o que ele fala? Aqui não tem honra, honra é dinheiro. Sendo que quando não tem dinheiro, você tem honra. Onde? É o cumbu, pá, não tem honra, não tem nada. E assim pronto. Por isso as fábulas, ou então as FA, se voltaram no quartel. Estavam com medo que os rapazes invadiriam bem Kinshasa. E o primo apelou. Eu até apelei, pá. Ah, trampo é como macaco com a banana. E mostra a banana, o macaco não vai dormir. E assim, a pessoa me disse, estão a sair muita gente da igreja. Ele já não me lembro se falou em né, muita gente ou então muitos servos. Mas pelo menos citou-me nomes, um nome, né? De um obreiro. Olha, o obreiro fulano, já não, eu olhei para ele. Contra a inteligência foi embora, ó, pessoal. Aí eu disse, ah, esqueci isso. Eu falei assim a essa pessoa: todos os serviços secretos já começaram a fugir. Isso não começou agora, né? Fuga já começou há mais de um ano ou dois. Então eles estão a fugir porque eles sabem que é um momento que está a vir muito perigoso. Muito perigoso o momento que está aqui.
Se ainda não viram o brilho da lua, o que eu vi, não, vocês não viram. Então as pessoas ficavam loucas, os bruxos, eles sabem que esse momento é perigoso. E quem resistir ao brilho da lua está a ver o brilho do sol. O brilho do sol, se a lua é a luz, o sol é fogo. Se a luz já vai incomodar os adversários, vão ficar alucinados ou então aluados. Eu imagino fogo, né? Fogo não te faz aluado, fogo te carboniza, vira pó. Então, eu falei na pessoa, estão a fugir, pá. Ah, então muitos estão a sair. Eu disse, saem e em paz. Ai daquele que tentar sair e blasfemar, vou apanhar AVC. Não sei, não vou falar o nome aqui, para manter a identidade certa. Geralmente as pessoas que ficaram, né, os parentes que ficaram e tal. Tem uma obreira que era muito conhecida lá entre vocês, que quando ele saiu, depois blasfemou, né? Ligou para minha esposa ameaçar, né? Tô a vir aí, tô a vir aí. Eu tô vindo mesmo aí no condomínio, eu vou vir lutar com teu marido. Eu tô a vir aí, avisa-me, tô a vir aí. Ainda disse mais assim, eu estou lhe ligando, não está me atender. Eu tô a vir aí. Você nem me ligou, porque olha, não sei o que. Chamou nomes que não adianta falar aqui. Maltratou, Soninho, vocês, blá, 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 blá. Soninho é uma mulher muito educada, preparada também. Porque esses aqui ele te provoca, depois grava, que é para depois fazer exposição. Soninho não respondeu nada. É incrível. Sabe o que aconteceu? Não vou falar. Senti muita compaixão. Mesmo quando me falaram que ela maltratou, me chamou de nomes, não sei o quê. Não é igual como outros, eu fico chateado. Nunca até falei dela aqui. Não, não viu? Nunca falei. É aquela pessoa que você sente, sei lá, você sente compaixão pela pessoa. A pessoa que Elias mesmo fica irado e abre a boca. A pessoa se sente compaixão da pessoa. Você vê que é uma força somente externa, está-lhe a manipular, que ela é uma boa pessoa, mas em defesa de alguma coisa, então é obrigado a falar à toa. E assim pronto. Eu ignorei, nunca nem falei dele aqui. Ontem, quando me falaram dele, que lhe aconteceu, senti muita compaixão por ele. Só abanei a cabeça. Por isso, eu falei a essa pessoa que me falou que muitos estão a sair. Eu falei, não, esses estão a sair são os que estão a fugir. Mas é bom que eles se calem. Agora, se quiser, vivemos em um mundo, chama-se quê? Liberdade de expressão. Tem o direito de falar, pode falar. Mas as consequências são gravíssimas. Aconteceu com essa pessoa. Falei, meu Deus. Eu, quando fui orar, sei que parece que ontem, não, hoje mesmo, eu falei com meu pai a respeito dessa coisa. Eu disse, meu Deus, a urgência do seu juízo é muito grande. É urgência. O juízo cai a seguir. Antes passava anos, agora não. Vocês estão apanhando AVC, muitos jovens, depressão. Estás a ver o quê? Então,
Disseram, ah, então, disse, ah, deixa sair. Eles estavam a mais também. É muito bom que eles saiam para que deem lugar aos verdadeiros, para que os filhos de Deus sintam-se bem. Eles estavam a fazer cócega. Eles estavam a pensar que eu era um partido político ou então uma religião que poderiam me desviar. É, Osvaldo, conselho não lhes faltou, né? Eu até apelei, eu apelei, sempre falei, cuidado, não fale à toa. Quer sair, vai, cada um é livre. Coisa incitada a blasfemar, é grave, muito grave mesmo. Faz como fez aquela, como chamava, Quem Monteiro, sei lá quem Monteiro, que foi embora, silêncio. Sei lá se está mandado, mas pelo menos nunca ouvi nada dele, que Maria Monteiro, que desligou-se de todo mundo e foi embora. E assim, para que não lhe chateiam, né? As pessoas que ele fez amizade com ele, eu creio que acabou de bloquear todo mundo. Não que eles vão ficar impunes, não. Todos que vieram me atacar não vão ficar impunes. Só que demora mais, né? Quando você não blasfemar, pode ir até na sétima cabeça. Então, viver mais 4 dias e quizá até pode se converter. Mas 4 dias na Terra é muito tempo. Mas blasfêmia custa caro, porque eu sou o juízo do céu na Terra. Então, graças a Deus, nós estamos aqui. Sou tolo é que faz isso, né? Os tolos gostam de falar à toa. Então, por exemplo, aquela senhora aí do bem, da Bélgica, que a senhora vai ter um filme muito, muito duro, doloroso. Aquela outra que me mandou um áudio já há 3 anos, três não, sim, há 3 anos atrás. Perseguiste o outro até que morreu, você não vai morrer. Não é a mulher do José, uma outra senhora aí da França. Ninguém tem informação dele. Não sei se já morreu alguém. Aquele que acusou o Gamboa, porque tem um pastor aqui na Bélgica, está a fazer política. Era no tempo da campanha eleitoral 2022. Então, graças a Deus, lutaram com a pessoa errada. Assustaram, che, se eu me entendo bem, sim. Madeira contra ferro. Madeira vai ficar esmiuçada. O ferro de baixo com o ferro de cima, ferro de baixo vai ficar em pó. O de cima é bem rijo. Rijo, 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 rijo. Inquebrantável. Indestruível. Invencível. Vocês estão a ver muita coisa, né? Hã? A fé nos mantém aqui. O que vimos e sentimos é muito real. Vamos aguentar toda a pressão, meu pai, mas sair não é opção. Com certeza. Sair para morrer. Os outros estão a sair, estão para que é caticutico, pá. Hum? Estão a ficar tortos. Porquanto todos vocês
devem ter esse conhecimento para vocês poderem permanecer no reino. O que farei para permanecer no reino? Mas essa pergunta só deve fazer quem está no reino. Quem está no reino não deve questionar o que farei para permanecer no reino. Ele deve questionar ou perguntar o que farei para entrar no reino. E a pessoa deve saber, à luz da palavra de Deus, se está no reino ou está fora do reino. Esse é o maior problema que nós tivemos na Terra. A mensagem que eu preguei a semana passada provocou decepção da fé. Terminou até ontem, né? Sim, já faz parte da semana passada. Porque as pessoas não estavam no reino e acreditavam que estavam no reino. E essa certeza falsa de estar no reino onde não estavam também lhes deu a certeza de serem herdeiros, de terem os benefícios dentro da casa, que é o reino. Acreditaram que os benefícios do reino eram deles e creram nesses benefícios, que são as promessas, e esperaram e oraram e pediram em oração. Fizeram pedidos e creram. Ou então usaram a fé. E foram pacientes, esperaram o cumprimento de cada palavra. Mas como a esperança demorada enfraquece o coração, e não somente a esperança demorada, mas os famintos, os doentes, os anêmicos espirituais, não têm condições de participar em nenhuma competição de resistência. Aí depois vêm as frustrações, ou então as decepções, principalmente na hora da morte, na hora do perigo, na hora do livramento. Não viram Deus. E depois descobriram que tudo não passava de mentira. Então ficam com raiva, com mágoa, fúria contra a igreja, contra os pastores, contra Deus, contra a Bíblia, a palavra de Deus, e eles se tornam inimigos de Deus, blasfemadores de Deus, incrédulos assumidos, ou então ateus, e escarnecedores também, né? Ok? E morreram e foram ao inferno. Mas um dia serviram a Deus, mas não no reino. E agora, o que fazer para permanecer no reino? Para os que estão no reino. Os que não estão no reino, o que fazer para entrar no reino? Um certo homem sabia que ele não estava no reino e pediu a Jesus o que ele devia fazer para entrar no reino. Porque quando se fala em salvação, são pessoas que entraram no reino. Quem ainda não entrou no reino não está salvo. Aquele homem, ao dizer o que deve fazer para ser salvo, para entrar no céu, é que ele sabia, reconhecia que não estava no reino, ou não tinha salvação. Não tinha. E o que é que Jesus lhe falou? Tu conheces os mandamentos? E ele disse que ele vivia todos os mandamentos desde a sua meninice. E Jesus, olhando para ele, amou-o, ele mandou ir vender tudo que ele tinha, entregasse ao sustento dos pobres, e que voltasse e seguisse o Senhor para que ele tivesse um tesouro no céu, porquanto o seu coração estava no dinheiro. E aí todo o seu desvario apareceu. O que estava encoberto, que é a idolatria,
da minha avareza, apareceram. Escandalizado, se foi embora. E Jesus disse: filhinhos, é mais fácil um camelo entrar numa ponta de agulha do que um rico entrar no céu. E Pedro, escandalizado, disse: como assim? Se a condição é assim, ninguém vai entrar no céu. Não, eu não disse o que você está pensando. Eu disse: todos que amam o dinheiro e as riquezas não vão entrar no céu. Ok? Aí Pedro suspirou: ah, ok. O amor pelo dinheiro. Sim. Agora, tem pessoas que sabem que ainda não estão salvos, mas eles querem se salvar segundo as suas regras, suas fórmulas, seu jeito. São esses que não querem carregar a cruz. São esses que não querem largar o mundo. São esses que não querem largar as vaidades. São esses que não querem largar o amor pela vida. E eles querem ir para o céu. Querem ser abençoados. Hã? Querem ser salvos e querem ser herdeiros das promessas de Deus. Não é possível. Você está fora. E são dois grupos, ou três. Uns não querem saber nem de nada. Estão dispostos para tudo. Conscientemente ou ignorantemente, rejeitaram o reino. Outros querem o reino, mas porém do jeito deles e não conseguem o reino. E outros, eles pensam que estão no reino. Esses são os piores. É mais fácil esses dois grupos se converter do que o terceiro. Eles são piores, eles são soberbos. Eles pensam que já estão no reino, mesmo com uma vida de amar ao mundo, mas lhes foi instruído, lhes foi enganado que já estão no reino, naquela condição. Então já estão salvos, são filhos de Deus. Nada muda. É verdade que a palavra de Deus é poderosa para mudar as pessoas, para convencer o Espírito Santo, quebrar os corações de pedra. É sim. Porque se dizer que é impossível se salvar, então estaria a voltar a crucificar Cristo, a trazer Cristo de volta dentre os mortos. Tudo é possível para Deus. Mas é muito difícil essas pessoas que acreditam que já estão no céu irem para o céu. Pessoas que acreditam que estão no reino, quando não estão, dificilmente entrarão no reino. Se não se decepcionarem aqui na terra, vão se decepcionar lá embaixo. Então, o estar na igreja não significa estar no reino. O reino é espiritual, vem sem aparência externa. Mas a igreja é física, externa. Temos homens, temos estrutura, grupos, não sei quem, púlpito, tudo isso. Estamos reunidos em um corpo físico. O corpo é espiritual, mas as pessoas que formam esse corpo espiritual são homens materiais, nos conhecemos. Estamos juntos, onde estivemos juntos, milhares e milhares lá, sei lá quantas pessoas estiveram no que fica onde. Celebramos o Senhor, mas ninguém conhece ninguém por dentro, só por fora. Aí tinha feiticeiros, tinha prostitutas, tinha gatunos, tinha uns que vieram para roubar, uns que vieram para espiar o Marcelino, pão e vinho, uns que vieram porque foram convidados, uns que estão lá já há anos, mas seus corações são duros, não querem largar o mundo, não querem se converter, não querem renunciar aos prazeres, não querem tomar atitude para levarem a cruz. Então, tem muita gente aí. Assim como se fala na parábola, no ditado dos Bacongo, que na barriga de uma mulher saem muitos filhos, cada um com seu coração. Vai sair motorista, vai sair militar, vai sair gatuno, prostituta, mulher que vai casar, outros não vão, tudo. Gatuno, já não é gatuno, tem lá gatunos, tem bandidas, tem honestas. Então, Jesus disse que o reino de Deus
é semelhante com uma rede. Aí já não é que ao puxar as pessoas entrar no reino. Aquilo é a colheita através da pregação do evangelho. E todos vêm, mas depois vai haver separação, né? Dos bons peixes e maus. O reino não é a rede, é o lugar onde vai se armazenar o peixe bom. E o peixe ruim não vai ser conservado, não. Vai ser lançado que é fora. Então, preste bem atenção. Quantas pessoas não estão no reino e pensam que estão, infelizmente? Por isso, a necessidade de pregar a verdade. A necessidade de nós darmos, não somente pregar com palavras, mas também com as nossas vidas. A nossa vida é uma verdadeira pregação. O testemunho de Jesus em nós chega a falar mais alto do que a pregação da palavra de Deus. Principalmente aos nossos, quando falo nossos, as pessoas que coabitam conosco, no nosso dia a dia. Assim como mais ou menos como parentes, colegas, vizinhos. Você não vai ganhar essas pessoas falando que há inferno ou céu. É possível, porque Deus cura, não sei o quê. Mas a maioria, eles querem ver o que você fala, se é o que você é. Querem testemunhar, testificar se você mudou. Então você está a falar de um céu, e ele olhando para ti, você é semelhante a ele, e ele vai questionar assim no seu coração. Pode não te afrontar, mas ele está a falar que eles vão para o céu, mas a vida, ele se veste como homem visto, ele fala como eu falo, ele vive como eu vivo. Ou então, ele vive da hipocrisia. A mesma vida que eu vivo, aquela vida, mas a diferença é que ele vive essa vida na escondida. Achas que eu vou servir esse Deus? Não. Isso é mais um, pá. Mais um como se fosse o Deus que o Ben Samuel prega, né? O Deus do feitiço, um pastor que assume que matou a mulher dele. Os membros ouviram, ninguém saiu, não, sacrifiquei a minha primeira mulher. Olha, fazer bungulamento assim, ter eles vivos, não, e tal, ir na praia, não invocar, isso não tem nada a ver com o diabo. Faz parte, não sei o quê. A igreja dizer, não, porque também o fulano fez isso, porque não sei o quê. Então, é a necessidade de pregar a verdade. E aqueles que pregam a verdade devem ser verdadeiros. E assim, a nossa mensagem chega para eles e eles depois vão olhar para nós. Uma mulher que prega a santidade por fora. A primeira coisa que a pessoa que você está a pregar vai olhar para ti. Se tu és santa, tu estás do jeito que você é, ela está. Ou mais ou menos, você te moderaste um pouquinho só. E ele vai se esconder e vai falar como é. Mas você não tens moral, pode falar disso. É como mais ou menos alguém que fala do poder. E esse poder não existe. Prega o poder, não tem o poder. Prega a santidade, não é santo. Prega o amor, não tem nada de amor. Veja só, por exemplo, eu durante muito tempo vos preguei a cruz, a minha maneira de viver, mostrei, sou um líder que não tem tabus. Eu disse sempre que a minha vida ela está aberta. O que eu sou é o que eu falo. Mas vocês precisavam provar se eu sou mesmo isso que eu falo. É possível falar que eu sou o que eu falo. E eu não sei. Então, por isso, as pessoas mais próximas, eles não serão ganhas pela palavra. O de fora vai que não vai. Por isso, as mulheres foram instruídas para ganhar os seus maridos não é com palavras, é pelo porte, caráter, testemunho. Teus parentes, eu ganhei o bispo Panso pelo porte, segui meu Loi, outros sobrinhos estão seguindo também, são vários, outros são pastores e não sei quem. Agora imagine se o tio Marcelino, para com os meus sobrinhos, eu sou o tio Marcelino, pregasse o evangelho e andasse atrás das meninas e conhecessem as furadas do tio Marcelino. E o tio Marcelino
continuasse a ser um bêbado moderado. Antes bebia na rua, nos restaurantes, bares, festas, e hoje diz, não, o Marcelino ainda bebe. Só que a única coisa que ele mudou, já não cai mais na rua, já não faz confusão, já não bebe na festa. Agora ele bebe à noite, quando ele bebe, vai dormir, ele bebe onde ninguém está, sendo ele pessoas próximas. As pessoas próximas conhecem a vida da pessoa, conhece. Então o sobrinho veio visitar o tio dele, está a encontrar o tio a jantar com uma tubiacanga. Ele vai assustar. O tio pensa que já deixou. E a tia vai lhe dizer, não, não deixou nada. Pronto, agora já não é como antes, né? Ou então o primo dele, ele vai lhe levar ao lado. Tia, ainda bebe? É, bebe sim, senhor. Anda se esconder aí. O filho, não lhe compraste os quedes, vai te bifar no primo dele. Ele ainda bebe. Ele é um confusionista. Ele nos faz passar fome. Ele não nos dá dinheiro. Ele nos maltrata. Ele nos bate. Ele não sei o quê. Ele é um avarento. Ele não sei o quê. Dinheiro dele, ele próprio que vai lá. Vai na cantina comprar as coisas dele, ele próprio. Se serve, acaba de comer. O resto que sobrar, seus filhos tomam. Hã? Achas esse homem que prega com eloquência, com muita sabedoria, muito conhecimento, sabedoria segundo a carne, é digno de credibilidade, de créditos? Não. E os de fora depois levam para, aliás, de dentro para os de fora. Cada um tem um amigo dele. Aí vai se cumprir a palavra de Deus. Não há oculto que não será revelado. Nada ficará escondido para sempre. Pessoal, depois que eu me casei, esses mais de 7 anos, nunca viveu alguém em casa, senão quando o Dito Maranjá ficou lá 5 meses conosco, porque não tinha lugar para ficar, e a filha dele. Sempre nós vivemos nós dois só. Mas dessa vez está vivendo aqui uma obreira, que está também de passagem. Hein? Agora imagine, eu toda a vida eu prego santidade, pureza, temor e tal, não sei o quê. E a pessoa veio viver pela primeira vez aqui e descobriu que o apóstolo Marcelo que anda a pregar não é verdade. Escândalo. Está a entender? Essa mensagem até devia ser para os pastores. Eu vou vos pregar isso amanhã. Eu, aos pastores já falei isso. Voltarei a repetir. Outro dia falei aos pastores. Não há nada que eu vou vos falar agora que vocês já não vos falei. Mas continuarei a vos falar para o vosso bem, para a vossa segurança. Ainda bem que eu sou a Stene. Então, olhem para mim, tá? Até vocês que estão lá em vossas nações, nunca saia da igreja por causa do escândalo do pastor, por causa do mau caráter. Uma vez eu vos falei, e minha mensagem mudou, deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Outro dia eu vos falei, quando começou a haver muitos pastores escandalosos e não sei quem, pregavam os membros, maltratavam, arrogantes e tal, e eu vos falei, esses então eram embora vossos irmãos, já. Não estavam no primeiro culto de inauguração, não estavam mesmo juntos mesmo aí, ele também era um irmão. Depois que a urgência era muito grande, começamos a separar alguns dentre os irmãos. No princípio, muitos não eram nem pastor, nem pregavam, só dirigiam para orar. Uns metiam a pregação do apóstolo, ouviam a mensagem, aqueles áudios aí, todos assentados, mas tinha alguém que dirigia, e esse alguém lhe preparava. Eu disse: esses foram vossos irmãos, irmãos, estou a falar membros que estavam no vosso lugar também. Então eu disse: não procurem santidade que está em mim neles. Não estou a dizer que eles devem continuar em pecado ou então na carnalidade, mas é impossível alguém entre vocês ser como eu. Não é difícil, é impossível.
Porque eu tenho uma grande estrada, um cabidal muito grande. E não somente um cabidal, a minha origem é uma origem que não é das vossas. Isso também dá um incentivo muito grande para as vitórias, consagração e o resto. Para não falar que não fiz brincadeira, me empenhei. Então, estou a falar que quando você descobrir que um pastor, um bispo, obreiro, está a andar assim, desordenadamente, não diga, oh, afinal isso é igual onde nós estamos. Vi muita gente que falava isso. Ah, isso é igual onde nós estamos a sair. Eu desafiei eles. Diga que eu sou igual aos pastores onde vocês estão a sair. Quero ver alguém para falar isso. Agora, muitas dessas pessoas que faziam escândalo já não estão entre nós. Onde está quem? Gosto de falar nomes. Se tem um homem que gosta de falar nome na terra, sou eu. Eu sabia que esse de falar os nomes, eu já falei, eu seria o homem mais processado. Se você fala o nome de alguém e ele se sente lesado, é um crime. E é muita massa. Segundo a lei aí, quanto é que é? Não fica preso, mas é convertida em pagamento. Quanto é? Hã? Eu seria o homem mais processado. Todos esses que eu falo nomes, pode ser a quem off. Ele faz o corte e arranja advogado. Não, não tem problema. Não está gravado no ar, mas nas redes sociais abertas, está aqui. Essa é a voz dele. Olha, seria muito processado. Mas como eles têm medo de mim, ninguém ousou me processar. E faz bem, né? Agora, veja, por exemplo, tinha uma obreira muito escandalosa aí, muito conflito. Tudo chegava a mim, muito conflito, chamada Ângela. Conflituosa, ia para Portugal, criava conflitos, ia para Benguela, criava conflitos. Aqui na sede, muita inimizade. Só um exemplo. Não estou a dizer que ela é pior do que muitos. Talvez que tenham outros piores ainda estão entre nós. Só um exemplo. Está onde? Eu dizia que o ímpio não vai permanecer, esquece. Depois vai sair. Hoje já não está aí. Onde está o Albertino? Onde está o quem? O Ramalho? O Ramalho com a sua insubordinação. Achava que era alguma coisa por causa da pele. Não se subordinava ao David. Quem não se subordina a alguém que o teu líder colocou, você não está a se subordinar não somente a ele, até aquele que lhe enviou. Onde está a Ana Guerreira, que não queria se subordinar ao ML? Para ele, eu só me subordino ao apóstolo Marcelino. Mas eu é que levantei o ML, eu é que levantei a minha mulher, e a minha mulher levantou o ML naquele país onde ele estava. Como é que é? Você quer ser independente? Não, vai arranjar o teu reino independente. Aqui nós, cada caranguejo no seu buraco e cada osso no seu osso. As juntas, falei isso entre os ministros. Todos os membros têm ligamentos. Nenhum membro está desconectado do corpo com outro membro. Sabe quando é que como é que os membros estão conectados no corpo? Através das ligas. E sabe as ligas unem o quê? Membro com membro. O antebraço une com braço. E não sei o que, o osso do fêmur une não sei o quem. Ah, todos têm juntas. Quer dizer que nós todos estamos na irmandade, na unidade absoluta. Ninguém vive só. Muitos queriam, me questionavam com isso. Por que que a tua igreja não tem aliança com outras igrejas? Como assim? Uma igreja separada? Não. Por isso que a igreja, se for membro, é um defeito. O membro, se não estiver no corpo, não tem vida. Não tem. Vai ter vida, bom. Se a vida está no corpo. O dono da vida derrama a vida no corpo. Mas eles confundiram. Eles pensavam que a igreja é a união de todas as igrejas do mundo. Não. A igreja é a união das pessoas da mesma fé e que amam
o mesmo Deus. Nesse caso, Jesus Cristo. Por isso, todos que não amam a Jesus, mesmo creem em Jesus, não fazem parte desse corpo. Estão desconectados, são membros que estão lá fora. Se até os membros que estão no corpo, se eles deixarem de dar frutos, entrar na rebelião, são cortados, por isso você está vendo pessoas a saírem. Não digo que esses que estão a sair um dia estiveram no corpo, não. É possível que alguém teria crido e recebido a palavra, mas é raro. Quem achar, dificilmente sai. Quem acha, nada, é quase impossível. Dificilmente se desconecta. Eles todos que vão saindo nunca estiveram no reino, nunca estiveram ligados. Por isso, o espírito da rebelião, insubordinação, quando mais ou menos alguém quer se subordinar ao chefe líder, mais ou menos ao presidente da República, o diretor do gabinete lá da cultura, e porque é amigo do presidente, porque é família do presidente, porque o pai dele é amigo do presidente, porque por quem o pai dele estudou com o presidente, e ele disse, oh, eu só respeito o presidente. Eu não respeito o ministro, por causa da influência que ele tem, amizade, não sei o quê. Esse não presta. É só um exemplo. Porque quem colocou aquele ministro aí é o presidente. E todos devem obediência a ele. Ao obedecer ao ministro, estão a obedecer a quem? Ao presidente que ele mandou, como embaixador. Então, as pessoas só que isso é mentira, isso é falsa submissão. Não, eu só me submeto ao apóstolo Marcelino. Não, você não está se submetendo ao apóstolo, você é mentiroso, você é hipócrita, você está a enganar as pessoas. Se ao teu líder direto você não se submete, você quer se submeter a mim? Não, não estás a mentir. Então, tudo isso nós vimos, não é isso que eu vim falar. Vim falar das pessoas que se enganam e pensam que estão no reino quando não estão. Tudo isso nós vimos, estamos a ver. Por isso eu apareci e eu disse, a Estênio sou eu. Por isso você não deve se afastar da igreja por causa do escândalo do trem, de um pastor, de um obreiro, de uma esposa do pastor. Não. Saia da igreja do meu escândalo. Não, se eu escandalizar, eu já não presto. Não estou a falar falso escândalo, porque o diabo usa mentiras para me enganar os nécios. Ainda bem que tem um homem na terra que é proibido até de simular ou manipular factos. Mas o diabo manipula. Já ouvi histórias de mulheres que foram preparadas para vir destruir o pastor. Ouvi história. E dizer que quem me engravidou é fulano. Aí do pastor e diz, vamos fazer DNA. Quem lhe mandaram é que manda no país. Vai lá, olha, tá aqui. É teu filho. Seu bandido. Só exemplo que eu estou a tirar. Então, é possível que haja escândalo quando não existe escândalo. O inimigo faz isso entre vocês. É possível que escandalize o pastor quando o pastor não fez aquilo. E quantos nestes sairiam? E mesmo que o pastor fazer, não se esqueçam que tem um pastor, sou eu. Ah, eu cheguei e disse, eu sou a Estene. Então eu sou o vosso pastor. Mas uma coisa eu quero dizer. É preciso entrar no reino. Primeiro, se estás fora, toda a tua esperança é vã. Todo o teu esforço é em vão, infelizmente. Depois, todos os seus desvarios vão aparecer. E depois vais falar mal do caminho, vais blasfemar. Mas se você entrar, e o segredo é esse: o que devo fazer para permanecer? Já entraste? Só permanece quem está. Entrou. Ah, já entrei. Já entraste? Já entrei. 3 vezes. Já entraste? Ok. Então, se já entraste, tens que comer. Todos os dias precisas comer. Não fique com fome, não. Não mate a tua alma com fome. As pessoas, muitos deles têm morrido por falta de comida, falta de comerem. Comida existe, falta de comerem. E essa comida
Eu preguei ontem na reunião dos servos. Por isso eu disse que vós também sois servos. Uma comida tenho para comer. Vós não conheceis essa comida. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar sua obra. Ouviu? Vontade, obra. As duas coisas devem fazer parte de nós. Ao vivermos essas coisas, ou então, ao vivermos e fazermos estas coisas, estaremos a comer. Toda vez que fazermos, vivermos, comemos. Toda vez que realizarmos, comemos. E quanto mais comemos, mais nutrido nos tornamos. E quando mais nutrido nos tornamos, mais forte nos tornamos. E quando mais forte nos tornamos, difícil nos abalaremos. Ou quase impossível. Não somente quase impossível seremos abalados, mas também quase impossível desistiremos. Isto é, continuaremos porque estamos fortes. Por que que as pessoas numa caminhada desistem? Quando eles se cansam. Quando o cansaço é extremo, numa corrida, numa caminhada, e ainda não se cortou a meta, a primeira coisa que as pessoas, porque a primeira coisa que passa na mente deles é desistirem. E quem desiste sai do caminho, faz assim, e vai descansar debaixo da árvore. Eu não aguento mais, saiu. Mas é o quê? É a fraqueza, é o cansaço. Até o pecado. Você sabia que todos estão no caminho, todos que estão no caminho que pecaram, primeiro ficaram fracos? Nenhum homem forte peca, porque o pecado, antes que acontece, há tentação para os filhos do reino. E a tentação vira pecado se ela for, ou então se for consumado o ato. Enquanto o ato não for consumado, não há queda, continua ainda como tentação. Mas se nós, tentação é quê? É o inimigo vir nos oferecer opções que contrariam as opções de Deus. E geralmente, quando estamos em falta, as tentações, quando estamos necessitados, quando estamos a precisar, ok? Jesus sentiu fome, uma necessidade física. Ah, o que que Satanás fez? Aproveitou-se naquele momento. Por que que não veio antes com as pedras? Porque Jesus não sentiu fome. Terminado o jejum, sentiu fome, teve fome. E veio Satanás com as pedras, viu? Transforma essas pedras, porque tu és filho de Deus. Tu não dizes que és filho de Deus, então está aqui, estás com fome. Se Jesus usasse o poder e transformasse aqueles pães em pedra que não iriam transformar, Deus não coopera com a rebelião, não somente não teria pão e perderia o caminho. Então, quando você cai em tentação, você é vencido por aquele que te tentou. Pois Jesus disse: aquele que for vencido se torna servo daquele que o venceu. Quer dizer que o diabo que te tentou se torna teu senhor e você é servo dele. Ou então escravo. Estão a entender? Mas quando nós resistirmos ao diabo, o diabo vai quê? Vai fugir. Significa que ele se tornou nosso servo. E nós lhe vencemos. E nós como senhores. E assim não caímos em tentação e permanecemos firmes. Só que as tentações não vêm somente para essa finalidade. Deus também está a pensar para o amanhã. Uma tentação vencida é uma experiência adquirida. Uma experiência adquirida, mais outra experiência adquirida, é uma vida feita.
O leque das experiências faz o homem. Os homens fortes do espírito são homens cheios de experiência de vida. Ok? Cada batalha que você vence é uma fortaleza. E a Bíblia diz que, terminado o diabo a tentar, vieram os anjos e lhe serviram. Diz que aquilo que o diabo te traz, Deus já preparou para ti. Só que o do diabo é falso. São pedras que não vão virar pão. São riquezas que não vão permanecer. São prazeres que vão terminar na amargura. Amor, 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 amanhã vão se odiar. Falei isso outro dia, né? É? Mas é ódio por extremo. Mas se eu rejeitar as ofertas de Satanás, depois o diabo vai fugir. Quando ele fugir, vão vir os anjos e vão me trazer o que é verdadeiro, que o diabo queria me dar, como falso. E as coisas verdadeiras, como diz a Bíblia, são as que fazem bem. São as bens, verdadeiras bênçãos que enriquecem e não acrescentam dor. Estão a entender? Então, para permanecer no reino ou no caminho, tem que comer. E veja que Jesus respondeu isso a Satanás. Satanás, não é só do pão que o homem vive, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está a me oferecer pão? A um outro pão, o mesmo pão que ele falou ao discípulo. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Não é que Jesus estava a dizer que não precisa comer pão. Estava a dizer que o homem físico deve comer o pão. O homem espiritual deve comer o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Ai de mim que só me alimento do pão da terra. Perdido estou. Aí quem também só come o pão vivo não come da pão da terra. Não, não é possível. Como é que ele não vai comer o pão da terra? Esquece isso. Mas quem come do pão vivo não come o pão da terra por engano, ou de engano, de roubo, de mentira, mas ele come o pão do seu suor. Aí é a diferença. Que se não manipula para ter o pão, não engana, não se prostitui para ter o pão, porque ele anda a comer o pão vivo. O pão vivo é a verdade e faz a pessoa ser também verdadeira. O pão vivo é vida e faz a pessoa se tornar viva. O pão vivo é luz e faz a pessoa se tornar sal. O pão vivo é o sal, ou faz a pessoa se tornar sal da terra, luz da terra, do mundo. Ouviu? E assim, quando ele comer, se torna mais forte. E assim vai sempre comer, porque é uma caminhada. Isso que Deus falou a Elias. Muito comprido o teu caminho. E a ti também, Deus está te falando. O teu caminho é longo. E você vai perguntar, termina quando? Até o último fôlego. Queres entrar no céu? Tens que continuar a comer. Todos os dias. Assim como todos os dias você mata bicho, almoço, janta. Ainda que faltarem uma ou duas refeições, mas uma não, as três não podem faltar. Tem nas famílias mais carentes, pelo menos tem um jantar. Ah, vamos fazer de tudo para ter um jantar. Se hoje não tiveram nenhuma refeição, mas amanhã vão bater as cabeças, vão sair, não sei o quê. Bom, pronto, isso já é outra coisa. Agora imagine você que a mesa já está servida. Jesus veio servir a mesa. A mesa está servida. No tocante à palavra, já está entre vocês. É isso que Paulo dizia, a palavra já está diante da tua boca. Então você engole só, mastiga. Engole e vai fazer amargo o teu ventre e doce a tua boca. Ah, que pão vitaminoso, mais doce do que a semente do coentro. Oh, não é o maná que comeram os filhos de Israel e todos morreram. Todos que comerem desse pão vão viver. Mas esse pão se come nas duas facetas, não somente fazendo a vontade e também realizando a... Estão a entender? Porque é a mesma palavra. A mesma palavra que você vai guardar para não pecar contra o Senhor
É a mesma palavra que preparou boas obras para você andar nelas. A mesma palavra que te ensina não roubarás, a mesma palavra que te ensina ajuda, faz e prega, idem, expulsem demônios, curem, dá de comer, quem tem fome, dá de vestir, quem tem está nu, ajude, faz aquilo, visita as viúvas na sua tribulação, assim como os órfãos, e não sei quem, e não sei quem, os doentes, ah, os prisioneiros, papapá, os fracos, ajuda os fracos, faz o bem, és comissionado para o serviço no reino. Tem um serviço do reino e tem um serviço no reino. O reino é espiritual, mas se manifesta na igreja. Mas nós não fizemos só a obra dentro da igreja. É verdade, somos ensinados a ajudar principalmente os domésticos da fé. Principalmente, não significa de fora, não. Mas também fizemos a obra lá fora. Não pregamos só o evangelho aqui dentro, pregamos fora. Não ajudamos só os irmãos que estão com fome, também ajudamos o próximo. Porque quando Jesus foi indagado quem é o próximo, Jesus não disse o próximo é o teu irmão. O próximo é qualquer um. É o teu irmão, é o desconhecido, qualquer um que precisar da tua ajuda, que está diante de ti, é teu próximo. Quer o amigo, quer o inimigo. Por isso a Bíblia te diz, aos antigos foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Mas a vós vos digo, amai até os vossos inimigos. Olha só, se quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então, isso é serviço. Isso é realizar a obra, como pregar o evangelho. Uns que foram chamados entre vocês para, por Deus para servirem, apacentarem os seus irmãos, que são os pastores e outros ministérios, claro. E outros foram chamados, escolhidos pela igreja para servirem na igreja, que são vocês, os obreiros. Os fostes comissionados pela igreja. E os outros foram comissionados por Cristo. Só que a igreja ligou com Cristo, Cristo aceitou o vosso serviço. E agora vocês precisam fazer esse serviço com mãos limpas. Todos que fazem o serviço com mãos sujas, seu serviço também é sujo. E o serviço sujo não é aceito diante de Deus. É espírito quebrantado. É abominável. Por isso, o sacerdote, antes de entrar no templo, ele lavava as mãos. Antes de entrar no santuário, lavava as mãos. Tinha uma pilha de água, que significava entrar com mãos limpas. É isso que Davi disse. Senhor, então, mas quem vai entrar no teu santuário? Viu? Os que têm mãos limpas, coração puro, não são vaidosos, sabe amar de verdade. Ok? E naquela altura também a justificação era pelas obras. Hoje a justificação é pela fé. Não significa que a justificação pela fé tem que ter mãos sujas, não. Justificados pela fé, mãos limpas, para que as tuas obras cheirem bem nas narinas de Deus. E também te seja recompensado, claro. Vossa obra no Senhor tem um galardão muito grande, viu? Realizar a obra. Também como é. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor com fraude. Aquele que me servir, meu Pai vai lhe honrar. É obra. É preciso diferenciar entre a realização da obra e o fazer a vontade de Deus. Guardar a palavra de Deus. Para não pecar contra Deus, esse é fazer a vontade. Realizar a obra é fazer serviço. Pronto, obra é serviço. Serviço quem? Ao próximo, em nome de Deus. À igreja, em nome de Deus. Quando se fala igreja, está se falando o quê? Os homens na igreja. Assim como vocês, obreiros, são servos, são obreiros porque fazem obra. Seja ajudam, não estão aí a ajudar. Hoje estivemos a rir aqui, as mulheres estão a descer no altar e homens e mulheres estão a descer, para se lhes deram anestesia. Tontos, uns que se perguntam, tu aonde? Ficam perdidos no tempo e no espaço, por causa da unção, mas são vocês que lhes levam até na cadeia. Uns
esquecem o lugar onde eles estavam, outros abandonam os bebês no altar, ficam intoxicados com a presença de Deus, mas vocês vão atrás dele, lhe dão um bebê. Quando eles caem, eles põem aqueles panos para não mostrar as nudez, estão a ver cheio de pecados e não sei o quem, aquilo tudo aí. Varrer a igreja, se expulsam o demônio, curam as pessoas, oram, atendem, aconselham, não dentro, somente fora. É serviço. Os pastores, a missão é mais alargada e muito também lhes será requerido porque lhes foi dado muito porque foram escolhidos por Jesus Cristo para apacentar, para ajudar, para governar a casa de Deus, apacentando os seus irmãos. E ver como eles estão a apacentar esse rebanho. Pois o rebanho não é deles. Eles simplesmente são simples dispenseiros que foram levantados por o dono, e então são mordomos da casa do dono. E ai do mordomo que espancar os seus conservos, seus irmãos, beber e comer com os tumulentos. Quando o dono vier, o seu lugar vai ser com quem? Com os hipócritas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, mas todos os filhos de Deus devem servir a Deus. Todos. Não se serve somente na igreja. Serviço se faz em todo lugar e em todo momento. A oração é serviço, jejum, não sei o quê. Tudo que você faz para Deus ou para o próximo em nome de Deus é serviço. Há serviço que também é vontade. E há serviço que não tem nada de vontade, é um só serviço. Todos que fazem a vontade de Deus servem, devem servir. Mas nem todos que servem fazem a vontade de Deus. Aí há a diferença. Aqueles que fazem a vontade de Deus e servirem e devem servir, o serviço é que Deus lhes abençoa através, ou então lhes honra através do serviço. A fé deles é respondida. Então, o que o homem semeou é o que ele vai colher. As promessas que já foram dadas serão alcançadas através da fé, mas fé com obras. E essas obras é serviço. E na eternidade, esse serviço ainda entra lá. Os galardões é pelo serviço. A salvação é pela vontade. Ouviu? Faz a vontade de Deus para você permanecer, não é para ser salvo, para permanecer salvo. Porque quando você foi salvo, você não fez vontade de Deus. Você, quando você creu e se arrependeu. Porque senão ninguém se salvaria. Por isso Deus te deu o Espírito dele para você conseguir fazer a vontade dele. E agora que você se tornou filho de Deus, também ele preparou boas obras para você lhe servir, para você andar nessas boas obras. Então você é filho e servo ao mesmo tempo. Mas nem todos que servem a Deus ou ao próximo em nome de Deus são filhos de Deus. E como é que fica esses aqui que servem a Deus em nome de Deus e não são filhos de Deus? Perdidos estão. São esses que vão, no dia do juízo, requerer salvação, galardões. Senhor, em teu nome, viu, começaram a contar o serviço. Não falaram que guardamos a tua palavra, deixamos de pecar, não. Trabalhamos noite e dia, preguei o evangelho, curei os enfermos, dei de comer aos pobres, eu sustentei crianças e não sei quem, tirei do meu dinheiro, ajudava os pobres, fiz isso e aquilo, construí igrejas. E o que é que Jesus responde a esses que fizeram? Não mentiram, fizeram isso que eles falavam. Porque se fosse mentira, Jesus disse, você é mentiroso, tu não fizeste. Mas ele disse, apesar de tudo, eu nunca vos conheci. Como assim nós servimos na tua presença e tu não nos conheceste? Sim. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Os que praticam iniquidade são os que não fazem a vontade de Deus, mas serviram. Então ele disse: Nunca vos conheci. Saiam para longe de mim, seus pecadores. Então, nem salvação, nem galardão, porque ninguém vai receber galardão sem ser salvo.
Primeiro é salvação. Não serão salvos naquele momento, já foram salvos quando eles renunciaram e creram e permaneceram na salvação. Então vão entrar agora na plenitude da salvação. Isto é, para deixar esse tabernáculo para receber o novo tabernáculo, então a nova habitação que é o céu, corpos celestiais. Então esses foram salvos e gloriosos, claro. E esses que já não vão provar a morte. Então foram salvos. Depois seguirá, entraram na cidade, seguirão os prêmios, que são os galardões, que também são eternos, não perecíveis, não corruptíveis, mas da incorruptibilidade. Ouviu? Então você não foi salvo. Não pode nem falar de galardão. Por isso você vê que nem bênçãos existem na terra. Porque as bênçãos é pão, são promessa, promessa é palavra. E o pão é para os filhos. Mas como Deus é muito bom, até esses, não somente esses e outros, até os ateus, eles vão comendo das migalhas. Uns comem migalhas nem saber, nem sabem quem está lhes dado migalha. Agora, os religiosos, quando ele recebe a bênção, sabe que Deus é que lhe abençoou. Mas é migalha. Como? Até ele fora. Ah, o sol quando cai, o sol não é bênção para a terra. Só cai na tua vida. E quando chove, só na lavra do crente, não cai na lavra também do feiticeiro, do muçulmano, do que blasfema contra Deus, do escarnecedor. Então, são coisas boas que Deus ainda sustenta a humanidade com ela, esperando que os homens venham se assentar na mesa para comerem o pão que desceu do céu. Então, tens que comer, porque por quanto que a caminhada é longa, se você negligenciar, você vai ficar fraco. E quando você ficar fraco, vai cair em tentação. Porque Tiago disse assim, que cada um é tentado segundo as suas concupiscências. Ouviu? Nem todas. A maioria das tentações é resultado da fraqueza. Quando o diabo vê que você está fraco, então ele vem te tentar. E essas fraquezas espirituais é que promovem, traz o homem carnal, que são as concupiscências, cobiça. Porque você está a comer pouco, você está fraco. E ao estar fraco, você já quer se masturbar, vai olhar, vai ver outra vez pornografia, olha para uma mulher nua, você já quer se prostituir, já geme. Por quê? Porque você não está a comer muito. Come pouco, ou quase que deixaste de comer. Então o diabo disse, pá, casola, lá em casa, hã? Como fala o Kennedy, como é aquele canal aí de Angola que dá notícia? Aí no galinheiro tem problema. Aí na igreja católica tem la maca. Como é que é? Aquele que é educado com a inteligência. Aí no Simão Toco, ele sempre dá um alerta, assim, não sei o quê. Então o diabo sabe isso. Aí no reino tem lá alguém que está já a mancar. Deixem cair. Vocês não deram conta, chefe, não vimos. Ah, você não está a ver uma mulher que já está a murmurar? Você não está a ver um pastor que já está dizendo não aguento mais, não aguento mais? Essa é uma oportunidade, aproveita. Não aguenta mais porque está fraco. A minha vida, não estou a entender, não estou a entender. Então depois vem a tentação. Por que que você não faz isso para ter o que você está a orar? Faz isso. Ninguém vai saber. Oh, esquece isso. O fulano também fez isso. Ah, como fizeram a mim. De tanto orar, e eles viram que o homem já estava a olhar para o tempo. Meu Deus, até quando? Até quando? Disseram, "Ah, profeta, manda o Fernando." E o Fernando veio. Epa, pastor, me apareceu uma senhora. Disse que todos os pastores têm dinheiro, riqueza, almas, igrejas grandes. Não é oração e jejum. É como? Eu também fingi que não sei. É como? Não. A senhora me disse que não precisa fazer feitiço. Vai só na ilha, fica só parado lá. Pode ser de dia.
e vai aparecer alguém que vai te entregar uma Fanta. E você vai abrir e vai beber. E vai vir embora. Não vai acontecer nada. No domingo, gente, oh, quando tirar a oferta, você nem vai ver onde é que vai sair o dinheiro. Ele falou, esse mamãe então tem muito dinheiro. Esse mamãe nos cafocolo tem... Essa é a conversa dos pastores que estão no deserto. Eu ouvi essas conversas. Esse, depois mais com o quem é? Paulo Longistu, que lhes contou uma história. Quem conhece aquela história do Paulo Longistu? Estava em dívidas, se endividou, não sei quem. E ele orava, orava. E Deus falou: tira oferta. Mas esse povo não tem dinheiro. Você tem a certeza que não tem dinheiro? Tira oferta. Manda o povo para te ajudar. Segundo ele. Não sei se é verdade, se esses todos foram mentirosos. Mas pronto. Vamos falar o que ele falou no livro dele. Eu li. E ele chama o povo para dar oferta. Nada. Migalhas. E veio uma velha. Segundo ele. Não estou a contar, mas pronto. Ele fala: deixa eu só contar, né? Uma velhota, parecia que tinha 80 anos, 90, e veio entregar a última riqueza dele, porque ele já ia morrer. E a riqueza era quê? Aqueles garfos aí da China de comer, de pau. Disse, pastor, essa aqui é o tudo que é meu. Se eu morresse, é a única coisa que eu ia deixar. Então eu não quero deixar, eu quero honrar o meu Senhor, por isso eu vim trazer aqui. Então, aquele testemunho, então, aquele relato mexeu com os ricos da igreja que eram avarentos, pessoas que eram prósperos, uns deram salário de 5 meses, um ano, choraram, choraram, começaram a trazer riqueza, outros disseram, vou trabalhar um ano sem gastar o dinheiro. Bom, ouvi essa história. Então, entre nós, pastores, estávamos no deserto, falavam muito disso, dessa história aí. Esse mamãe, nos seus cafocolos, você lhe vê anda a vender fuga, vai te dar uma oferta de 10 pau. 10.000 dólares, kwanza, naquele tempo era muito dinheiro, né? No deserto. Esse mamãe vai te dar mesmo uma de 5.000, oferta. Pum! Não despreza. E eu olhei para o pastor e eu lhe falei, isso é feitiço. É verdade que todos eles fizeram isso. Isso é iniciação. Isso não pensa, ele está te enganar que essa é uma Coca-Cola. É mentira. Aquilo é sangue, não é Fanta, não. Quando abrires, quando meter na boca é sangue. É sangue de uma pessoa. E eles vão te falar, bebeste sangue. Não tem retrocesso. Ah, bebi gasosa. Gasosa? Tens a certeza? Cheira ainda. Sangue puro. E agora? Agora você começou a escola da bruxaria. Ele estava pensando, mas ele é bruxo. Veio só, foi usado que é para ver, porque eu estava a questionar até quando. Então, cada um é tentado segundo as suas concupiscências. Alguém não está casado, está a demorar a casar. Chega só fraco para você ver. As palavras mudam. Ah, já não aguento mais. Essa coisa de esperar. Então vai vir um homem. E bem rico. Um demônio. Em tudo. Mas quem está forte, não há espaço. Não há concupiscência. Não há cobiça. Dá glória a Deus todos os dias. E é fortificado na fé. Porque está sempre a comer. Então, vou terminar a minha mensagem. O problema para os filhos de Deus é falta de comer. A negligência é um problema grande. É preciso ser, ter atividade, não é inatividade. Atividade, fervor, rapidez, tudo isso. Comer, fazer a obra, sem interesse, sem murmuração. Fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Dormindo, acordado, andando. Sim, temos nossos pensamentos. Então seremos santos
em tudo. E a santidade faz com que você coma todos os dias a palavra de Deus. E vais ficar um homem forte no espírito. Quem é o homem inabalado? A inabalável. É o homem sábio. Por que que ele se tornou homem sábio? Por ser inabalável? Não. Ficou inabalável porque fez alguma coisa. Ouviu e viveu. Ouviu, ouviu, viveu, realizou. Fez a vontade, realizou a sua obra. É semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Venha vento, chuva, rios, a casa não será abalada. Mas quem é o tolo? É o abalado, abalável. Mas por que ele se tornou tão abalável, esse tolo aí? Ouviu e não viveu. Então, é como um homem tolo que edificou sua casa na areia. E quando vierem os ventos, são as tentações, as provas, desertos, tribulações, caiu, caiu. Ontem, quando nós fizemos aquela oração, sai, 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 eu falei, não, não é sai, cai, 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 cai. Amém? Sai é para te expulsar o demônio. Mas essa aqui não é para expulsar, essa é para deixar cair. Sai, demônio. Cai, potestades. Amém? Dona Saquila, ouviste? Então você vai caminhar os 40 dias que representam uma dispensação. Até ao dia da tua morte, amém. Nunca sairás do caminho, porque você tens comido bem. Na mesa do Senhor tem fartura, até no deserto. Estás no deserto, ou Ele sustenta os famintos no deserto, Ele dá água aos sedentes no deserto, até da rocha brota águas. Há um poço no lugar onde não havia poço, vai nascer para quem está faminto e sedento. Alguém que está a clamar, Ele vai socorrer. Aquele que clama, Ele responde. Aquele que confessa, Ele perdoa. Triste. O miúdo que escreveu essa letra, quando eu entrei em tribulação, ele disse que eu era um Saul e ele era o Davi. Deus rejeitou o homem. Eu agora sou o ungido de Deus. E começou a procurar as pessoas. Eu sou agora o vosso libertador, porquanto ele foi rejeitado. Agora, há dias, o bispo Loi me falou: o apóstolo sabe que aquele miúdo abandonou a igreja, fugiu para Portugal. Ah, fugi. Como é? Eu disse: o Davi. Oh, como então esse Davi, então? E a igreja? Infelizmente. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todas as nossas transgressões. Ele perdoa. Tem que clamar. Não importa quem és tu, clama nesse nome. Não importa quem és tu. Vocês ouviram? Salve a tua alma. Não sirva na igreja sem estar dentro da igreja. Ou então não sirva no reino sem estar dentro do reino. Entre, seja filho do reino e sirva no reino e fora do reino. E assim tu vais continuar a comer e as tuas forças se renovarão. E, tá vendo? Tinha que falar. Não se pode pregar essa mensagem sem falar esse versículo. Aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir com asas como de águia,
Vão correr e não vão se cansar. Vão se vão caminhar, não vão se fatigar. Os mancebos vão se fatigar. Os jovens vão se cansar. Mas você não. Por quê? Você confia, aliás, espera no Senhor. Mas esperas comendo, fazendo e realizando. Ou então fazendo a vontade de Deus e realizando a obra de Deus. Então você vai esperar, não é vã esperança, verdadeira esperança. E enquanto esperas, as tuas forças se renovam, como Abraão. Enquanto esperava, era fortificado na fé, dando glórias a Deus. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E agora, você não somente esperas, tu és alguém que confias em Deus. Ah, semelhantes como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Mas o segredo é estar no reino, comer e beber o pão e a água. Oh, aleluia. Pode fazer 100 anos na terra, tu não vais desistir. Pode fazer 1.000 anos, continuarás firme na fé. Ah, eu vou aproveitar também enquanto vocês todos estão aqui. Quem está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade, porque muitas as recargas deles já vão acabar, e os megas. Você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade. Eu vou te curar. Põe a mão no lugar da enfermidade. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Você que entrou pela primeira vez, estás doente, receba a cura. Tens depressão, receba a libertação. Estás viciado, receba a libertação. Estás doente, receba a cura. Você que não anda, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O cego começa a ver. O surdo começa a ouvir. O mudo começa a falar. O câncer desaparece. HIV vai embora. Gripe, respiração ofegante, sai. Dores, tala, hemorroide, miomas, quistos, caroço, desaparece agora. Pois ele carregou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Receba paz, receba cura, e pelas suas feridas nós fomos curados, seja curado pelas pisaduras de Jesus Cristo, ou seja restaurado, liberto. E ele não vem somente para vos libertar das vossas mazelas e vos curar, mas também para vos abençoar com todas as bênçãos espirituais, pois ele pagou o preço lá no Calvário. Sim, você que está fraco, tuas forças sejam renovadas. Sim, receba força. Você já queres entregar a cruz. Pai, ajuda ele. Ajuda essa mulher, essa jovem. Ajuda porque ele enfraqueceu. Sim, enfraqueceu tanto. No nome de Jesus Cristo. Esse jovem, esse homem, essa mulher, ou esse adolescente, porque ele foi assistir pornografia, porque ele se masturbou, porque ele viu algo que lhe fez mal, pecou, falou à toa, viu algo ruim. Pai, ajuda ele. Não permita que ele saia do caminho. Sejam renovadas as tuas forças, ó mulher, ó homem, ó jovem, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ó porta, abra-te. Porta do emprego, viagem, residência. No nome de Jesus Cristo, se você da Estene ouvir que Portugal quer deportar angolanos, se você está nessa lista, eu rasgo o teu nome nessa lista. Você não vai ser deportado, a não que o Senhor quer que você venha aqui. Se o meu pai quer que você venha, você voltará. Mas se não, eu rasgo, eu risco o teu nome. Vai desaparecer o teu nome na lista, porquanto você crê que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Ou recebam a proteção, recebam a bênção, recebam a guarita, recebam a proteção estadia lá, fique mesmo lá, não somente em Portugal, na América e outros países, no nome de Jesus Cristo, porque todos querem imitar o Trump, no nome de Jesus, fique lá onde você construiu a tua vida, onde você foi construir a vida. Eu ordeno,
é uma ordem. Aí do rei, aí daquele que mexer, aleluia, das sementes de Elias, aí daquele que tocar em você, pois ele disse: quem tocar em você tocou nas meninas dos olhos, aleluia, de mim, e quem vos tocar, me tocou a mim. Por isso permaneça, o meu Deus vai vos guardar, vai vos abençoar. Ele disse que a terra poderia gemer, ele me disse: diz a eles que eu vou lhes guardar, eu vou lhes abençoar, eu vou lhes proteger, eu vou lhes fazer bem para não temer, para continuar a confiar em mim. Então continua a confiar em Deus, não temas, pois maior é aquele que está contigo. Aleluia. Pois Elias não está somente na sua terra, Elias manda na sua terra, viu? Você que vê pela primeira vez, eu mando nessa terra, sem oposição, eu mando nos reis, no nome de Jesus Cristo, aleluia, pois estou acima dos reis, assentado em Cristo Jesus, acima de principados e potestades. Oh, recebam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os humanos. E os reis têm que se prostrar diante de mim. Os reis têm que se dobrar diante de mim, aleluia, se eles querem viver. Os reis têm que vir beijar os meus pés, se eles querem viver. Pergunta o rei de Angola que te conta. O que fica vale ouro? O que fica vale ouro? Pergunta o Francisco que te conta. Oh, oh, recebam em nome, sinta paz, aleluia. Você que tinha depressão, tem entrado nos últimos dias muita gente com problemas de perturbação mental. Eu liberto a tua mente em nome de Jesus. Receba novamente. Vocês todos vivem das drogas, esses que estão com mentes atoladas na bruxaria ou então no vale da sombra da morte. Eu resgato, eu liberto a tua mente do vale da sombra da morte. Seja livre das alucinações, das perturbações, em nome de Jesus Cristo, da depressão e de todas as enfermidades. Você que estava a sentir uma dor terrível, que tinha uma enfermidade, um caroço, você que estava bem, estava a andar, não andava, você estava na cama, vai comer, se você não comeu, vai, não tem apetite, estava fraco, já estás forte, não tem apetite, já tem, levanta, você tem hemorragia, vai no banheiro, já estancou, os fluidos, gripe, a tosse já parou, quem é que estava com narinas entupidas aí? Não é quem está, já não está mais, respira fundo. Quem é que tem problema de respiração? Respira fundo. Tira. Que alguém está a respirar por quê? Por oxigênio. Não. Eu te dou oxigênio do céu. O original. Oh, receba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sim, não tem tribunal, não tem nada. Vão. A palavra é a mesma. Viagem, tribunal, residência, permanência, trabalho, promoção, tudo. Oh, e Ele nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ok? E a bênção do Evangelho é plena. E ela não acrescenta dores, ela é que abençoa. Ah, sim, do Pai das Luzes vêm essas boas coisas, a quem não há sombra de variação. Oh, as bênçãos do Senhor. Muito forte, muito forte. Ah, se fosse na igreja eu dizer, posso ouvir palmas para Jesus? Será que posso ouvir palmas para Jesus? Será que posso ouvir um amém? Será que posso ouvir um amém? Será que posso ouvir um amém? Aleluia! Glória a Deus!